Examinando as Escrituras, segundo a carta de Paulo aos Tessalonicenses, vamos estar lendo agora a partir do versículo de número 5. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo enfatizando aquilo que nós falamos no estudo anterior, de que esse tema da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele era um dos temas principais da pregação de Paulo. Paulo estava pregando este evangelho da salvação, que significava a vinda de Cristo, a vinda do reino dos céus, do reino de Cristo, do reino de Deus, e de que nós nos reuniríamos para sempre com Ele. Onde Ele está, nós estaremos. O que Ele recebeu, nós receberemos como co-herdeiros. Somos irmãos em Cristo, junto com Cristo. Cristo é o irmão mais velho, é o primogênito dentre muitos irmãos. Somos filhos de Deus. E é Jesus, o Filho do homem, que nos mostra o caminho para o trono, assentarmos ao lado de Deus, para reinarmos nos céus. Cristo abriu o caminho para o céu. É o irmão mais velho que veio, nos ensinou, nos mostrou a vontade do Pai e nos leva para com ele herdarmos. Ele compartilha conosco a sua herança. Então esse seria o tema principal, ou um dos principais de todo o estudo, toda a pregação de Paulo. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Então não é algo a ser pregado apenas uma vez por ano, ou passados muitos anos, muito tempo sem ser mencionado e ser esquecido. Não, é um tema a ser tratado constantemente, a ser relembrado. É importantíssimo saber este tema, saber disso, que antes da vinda de Cristo irá se manifestar a apostasia e será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Falando aqui a respeito da tribulação, da grande tribulação. Jesus fala isso lá em Mateus 24, quando virdes o abominável da desolação. Daniel trata sobre este assunto. Então, nós temos que viver desta forma. Não adianta ficarmos esperando resultados na terra, na política, nas guerras, que não seja este apontado pela palavra de Deus. De que Deus monta o seu exército, o exército da liberdade, o exército da verdade, que vai detendo a mentira. O exército que Deus está levantando, batizado com o Espírito Santo. É algo que Deus está realizando na terra. Isso detém o diabo, detém o inferno. Isso faz com que seja demarcado um espaço e um tempo. Enquanto for tempo do Evangelho, enquanto for tempo da graça, enquanto for o tempo da liberdade, enquanto for o tempo do Espírito Santo, Deus está levantando profetas, missionários, evangelistas. A obra de Deus está sendo feita, o evangelho será pregado em toda a terra. O evangelho será ouvido em toda a terra, será pregado a toda criatura. Então, enquanto for este tempo, é importantíssimo sabermos isso. É o tempo de Deus e esse é o tempo que detém a manifestação do diabo, em que o inferno terá então liberdade para subir e habitar a terra junto com a humanidade.
vai haver um tempo de grande tribulação em que todos os demônios, o diabo, com os seus principais anjos e demônios, estarão junto com a humanidade. Nós já vamos ver logo nos versículos seguintes aqui de 2 Tessalonicenses. Porém, Paulo está dizendo que já havia conversado com eles de Tessalônica sobre esse tema, e eles agora já até haviam aprendido a respeito do que detém este momento da manifestação da apostasia, sendo revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, em que o abismo subirá para habitar a terra e tentar todos que habitam na terra. Então, o que o detém? O que faz com que não seja o tempo é porque é o tempo da pregação do amor, da verdade, da luz. Isso é importantíssimo nós sabermos. Vamos ver por quê. Versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. O detém significa que o amarra, o prende, ele está detido. É uma prisão, é uma detenção. Ele não pode agir como ele quer. Ele gostaria de sair roubando, matando, destruindo, levando lá a sua filosofia, a sua ideia de roubo, de destruição, de tomar posse da propriedade privada de todo mundo e transformar todo mundo em pobre, em escravo. Mas ele não consegue, embora queira, embora lance sobre alguns esta doutrina, ele não consegue. Por quê? Ele está detido, ele está impedido. Deus está agindo no mundo livre do Espírito Santo, porque onde há liberdade, o Espírito de Deus atua. O Espírito de Deus, ele tanto traz a liberdade, quanto ele atua no mundo livre, no mundo do profeta, da profetisa, da criança que faz o seu louvor e onde todos são ouvidos, onde todos podem se expressar. É neste mundo livre que o Espírito Santo habita, escolheu estar nessa parcela, onde Deus levanta o seu exército para manter essa liberdade. E lá, onde há opressão, onde o diabo já domina alguns líderes com a sua filosofia, com seus ideais, e ele tenta, então, dominar o mundo, já tentou várias vezes, de várias formas, com revoluções, com outras formas, outras estratégias de Satanás, ele não pode, porque ele está detido, ele está amarrado até o tempo determinado. Aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. É o tempo de Deus, é na permissão de Deus. Então, quando chegar esse tempo, ele será solto por algum tempo. Vamos, então, observar o porquê de tudo isso. Por que que Deus vai permitir que isso aconteça? O que o detém, também vamos falar um pouco mais claramente. Tudo isso através do texto da palavra de Deus. O versículo 8 diz assim: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Então a vinda do Senhor Jesus já está marcado para esse tempo após a manifestação do iníquo. Então aquele que o detém vai se afastar, vai abrir a porta, vai permitir, o diabo será liberado, o homem da mentira, da iniquidade, ele será liberado, vai andar pela terra, vai unir os homens na grande batalha do Armagedon, tanta coisa que é descrita em Daniel, nos profetas, até mesmo no Apocalipse, em Mateus nós queremos estar trazendo aqui. Então, após esse tempo permitido por Deus, virá o Senhor Jesus e o destruirá. Não será muito tempo,
será um tempo relativamente curto, mas um tempo extremamente difícil, que precisará inclusive ser abreviado para que não pereça toda a carne. É um tempo de provação, mas essa provação terá uma dose suportável pela humanidade. Nós vemos isso claramente, vamos ver em Apocalipse. O Senhor Jesus o matará com o sopro de sua boca, que significa que o Espírito Santo, a palavra, as escrituras, a sabedoria, com o seu poder criativo da sua palavra, do seu sopro. Sopro, respiração, significa essa sabedoria do Espírito Santo que ele nos dá e que move através desse ar que faz as palavras serem proferidas. Esse ar vem de dentro, vem da força, vem da inspiração do Espírito Santo que nos faz falar com autoridade, falar com conhecimento, com sabedoria. Então esse sopro de sua boca é o poder do Espírito, é o poder da palavra, é o poder de Deus de dizer haja luz e que saia as trevas, que saia a mentira e que saia eternamente deste mundo, dessa terra. Então o Senhor Jesus o destruirá, matará com o sopro de sua boca, com o mesmo órgão, da mesma forma que ele emite, profere a sua palavra de poder, de autoridade, de vida, de libertação, de cura. Há poder em sua palavra, há poder neste ar, neste vento do Espírito, porque ele está dentro de nós e ele se move em nós e ele vai se exprimir por este sopro que se transforma em palavras, vem com força, vem com autoridade, vem com o poder de Deus, vem com o conhecimento da revelação do Espírito Santo que lê para nós a palavra que está escrita em nosso coração. Não mais um coração de pedra, não em tábuas de pedra, mas um coração de carne e da vida. Ele nos usa, ele fala através de nós. E o próprio Senhor Jesus, então, destruirá o diabo, matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda, com tamanho poder, com a luz, com a glória do Senhor Jesus. Ele destruirá todo o poder das trevas. Neste dia, não haverá mais trevas, como houve em Gênesis. Houve luz e Deus fez separação entre a luz e as trevas. As trevas estavam no abismo, o mundo em trevas. Hoje em dia, regiões do mundo estão em trevas da mentira, da guerra, da violência, do engano. Tanta mentira. Eles enganam nações e tomam o poder com mentiras e depois vão fazer exatamente o contrário. Eles vão mostrar que eles usaram de engano, que eles usaram de mentira. E o homem, a mulher tem essa tendência lá desde o Gênesis de serem enganados. Foram enganados por uma cobra, por uma serpente, posteriormente ali no deserto foram enganados ali pelo boi, pela imagem de um boi, e sucessivamente vão sendo enganados. No final serão enganados por um dragão, serão enganados por espíritos que estarão na boca de um falso profeta, que quando ele for morto, eles se manifestarão como sapos, como rãs. Veja como o homem, como a mulher tem essa tendência, né, de facilitarem o engano, a mentira, darem ouvidos à mentira. Mas o Senhor Jesus, agora na sua vinda, manifestará de tal forma, com poder, a sua luz, que não sobrará mais espaço para as trevas. Como as trevas terão saído todas do abismo, estarão todas reunidas na terra, quando se manifestar a luz da glória do Senhor Jesus, ela brilhará de tal forma que irá aniquilar toda a obra das trevas. Não haverá mais em nenhum canto, não haverá mais em nenhuma cidade, em nenhuma nação, em nenhum lugar. Não haverá mais trevas. Brilhará a luz da glória do Senhor Jesus, da vitória.
Então neste momento virá o reino dos céus, o reino de Deus, e nós estaremos ali reinando eternamente com o Senhor Jesus. Eu quero orar por você, pela sua vida, pela sua salvação, e orar também por todas as famílias da terra, para que essa glória de Deus, a luz do Senhor, brilhe também na sua vida e que você esteja entre os remidos do Senhor, entre os que reinarão eternamente com o Senhor Jesus. Ó Deus, Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra de vitória, da tua luz, da tua glória, da glória do Senhor Jesus que virá resplandecer, destruindo todo o mal, destruindo o diabo, destruindo a obra das trevas, Senhor. E a vitória final, tua palavra já nos alerta, nos avisa, nos dá essa boa notícia, que Jesus na sua vinda matará o homem mau, o iníquo, o homem do pecado, o homem da mentira, Senhor. Que todos possam ser alcançados sobre a terra neste momento, todas as nações, todas as famílias da terra possam ser alcançadas, Senhor, por essa luz, pelo teu evangelho, pela palavra de salvação, de vida eterna. Que todos sejam salvos, livres da morte, livres do mal. Abençoa, Senhor, as nações, abençoa os povos da terra. Nós oramos com amor por todas essas vidas. Em nome de Jesus, o Cristo. Amém. E que Deus te abençoe eternamente.